Bom, meu nome é Jailson. Vou começar aqui a minha apresentação falando da experiência que tive no Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, José de Alencar, aqui em Lunabel, no Estado de Goiás. Bom, como vocês podem ver, aqui tem uma visão panorâmica de alguns setores do colégio, onde o que eu percebi foi assim, de mais interessante é a disciplina dos alunos em relação ao tratamento com os professores e os funcionários do colégio. Como já se era de esperar de um colégio militar, os alunos se perfilam todos os dias para o hasteamento da bandeira, cerca de meia hora antes do começo das aulas, certo? E o que pude aprender desse comportamento dos alunos é que eles apresentam uma disciplina bastante rigorosa dentro do colégio. Bom, o que eu pude observar dentro da sala de aula? O meu temor dentro da sala de aula seria a de me deparar com um aprendizado aos moldes antigos, ou seja, em que os alunos eram praticamente adestrados a aprender determinados conteúdos. A respeito disso, eu fiquei bastante impressionado porque meu ponto de vista não era exatamente aquilo que eu pensava, por se tratar de um colégio militar. A respeito disso, nós podemos ver em Moreira, Marcos Moreira, o seguinte a seguinte fala: em física, como em outras disciplinas, a simples memorização de fórmulas, leis e conceitos pode ser tomada como exemplo típico de aprendizagem mecânica. Talvez aquela aprendizagem de última hora, de véspera de prova, que somente serve para a prova, pois é esquecida logo após, caracteriza também a aprendizagem mecânica. E é essa aprendizagem mecânica que eu tinha medo que tivesse, que eu pudesse encontrar devido à rigidez da disciplina do colégio. Bom, ainda a respeito disso, nós podemos observar o seguinte, em contraponto a essa visão. A assimilação habilitadora é uma continuidade natural da aprendizagem significativa, porém não é um esquecimento total. É uma perda de discriminalidade, de diferenciação de significados, não uma perda de significados. Se o esquecimento for total, como se o indivíduo nunca tivesse aprendido um certo conteúdo, é provável que a aprendizagem tenha sido mecânica, não significativa. E uma citação de Marco Antônio Moreira. Bom, na primeira aula, o que eu pude observar? Especificamente na turma E, como é observado aqui no slide abaixo. Eles estavam aprendendo, sendo apresentados aos princípios de conservação de quantidade de movimento. Então a professora apresentou esse quadro, escrito no quadro, a fórmula para que a gente pudesse utilizar nos problemas. Observou também o que cada letra significava, né? E aí o que aconteceu? O que eu pude observar é que os alunos primeiro observaram isso, anotaram nos cadernos, e aí, quando se seguiu a aula, o que eu pude observar? Que o professor, no caso a professora, apresentou a seguinte observação no quadro ao lado. Ela
deu dentro do que estava na fórmula, ou seja, do conteúdo novo, ela fez uma revisão do que já tinha dado antes. Por exemplo, do que estava sendo colocado naquele determinado momento, ela pode inferir algumas coisas que eles já haviam aprendido antes. Por exemplo, aí, da velocidade e do tempo, obtemos a distância percorrida e a aceleração. Da massa da aceleração, obtemos a força. E da força de deslocamento, obtemos o trabalho. E finalmente, do trabalho e do tempo, obtemos a potência. Ou seja, além dela introduzir um novo conteúdo, ela apresentou esse conteúdo ligado ao que ela já havia colocando antes. Isso foi de extrema importância para que eu pudesse observar, para que os alunos não olhassem aquele conteúdo como uma coisa estanque, mas sim como um continuismo do que já haviam aprendido antes. A respeito disso, a professora Sônia Elisa Machigo Gonzatti nos diz: o professor deve estar preparado do ponto de vista metodológico para planejar, implementar e desenvolver estratégias de ensino reais, que possam cumprir essa função de mexer com a estrutura cognitiva do aluno e prometer sua evolução. Isto é, ele deve ser capaz de poder selecionar e propor atividades potencialmente significativas, que efetivamente ajudem um aluno a incorporar novos significados e novos conceitos à sua estrutura mental. Em segundo lugar, o sujeito professor deve conhecer os temas e conteúdos que vai desenvolver. E nessa parte, eu gostaria de destacar que realmente a professora, pelo histórico que ela havia me falado, pretérito dela, ela realmente tem o conhecimento do conteúdo e procurou de uma forma leve e sagaz apresentar isso para os seus alunos. Bom, o que nós vemos aqui agora é uma continuação da aula, em que ela apresenta dois exemplos. Nós temos aí um caminhão com uma massa de 4 toneladas e com a velocidade de 5 km por hora, e um carro com a massa de 2 toneladas e com uma velocidade, aí depois ela corrigiu que aí está M mais V, de 10 km por hora. E aí, através desse simples exemplo, ela perguntou aos alunos qual a quantidade de movimento dos dois. Se eram iguais, se eram diferentes, ou se uma era maior, e sendo diferente, se um era maior do que o outro, e em quais situações uma seria maior do que a outra. Após isso, ela selecionou um dos alunos, e aí que me chamou a atenção, que esse aluno aí no quadro, ele apresenta uma certa dificuldade de aprendizagem, e ele foi um dos selecionados para saber como é que ele conseguiria resolver esse tipo de questão. Principalmente do ponto de vista de mexer com as unidades, transformar as unidades e também desenvolver o problema. Bom, poderia também, através desse simples exemplo, mencionar a José. O que ele falou a respeito? Na aprendizagem por receptação, este conteúdo é apresentado sob a forma de uma proposição substantiva, ou que não apresenta problemas, que o aprendiz apenas necessita de compreender e lembrar. Por outro lado, na aprendizagem pela descoberta, que é esse o caso que detectei, o aprendiz deve, em primeiro lugar, descobrir este conteúdo, criando proposições que representem soluções para os problemas citados, ou passos sucessivos para a resolução dos mesmos. E aí ela aplicou, na meu ver, magistralmente esse conceito. Bom,
O que eu pude ver do ponto de vista da aplicação dentro da sala de aula do que dispomos atualmente no século XXI, que é a utilização dos mecanismos de informática e assim sucessivamente. Bom, Medeiros, em 2002, ele afirma o seguinte: tendo claros os objetivos educacionais pretendidos, fica mais fácil utilizar as ferramentas computacionais a fim de que os alunos compreendam os conceitos, construindo seu conhecimento na medida em que se torna um agente que participa, interage, constrói, discute e modifica seu pensamento. Ora, de tempos para cá, o que é que nós observamos? Que dentro da sala de aula, o professor ele não ficou alheio ao desenvolvimento tecnológico. E ele apresentou ele inseriu esse desenvolvimento dentro do ensino de sala de aula. No colégio em Epígrafe, o colégio em que eu fiz o estágio, o que eu observei? Dentro da sala de aula, nós temos a utilização de projetores, a utilização de um computador, para que as aulas fiquem mais ligadas ao que os alunos já utilizam todos os dias, que são as redes sociais e assim sucessivamente. E todo esse conhecimento atual é utilizado dentro da sala de aula pela professora. Para quê? Para que o conteúdo fique bem enraizado em suas mentes. Mas não pude deixar de observar também que a professora sempre faz alusão à questão de que não existem só os mecanismos computacionais ou o desenvolvimento tecnológico ou as mídias em geral para ensinar, e que o aluno ele não pode estar dissociado do livro didático ou da biblioteca em si, para que o seu desenvolvimento cognitivo seja alcançado. E aí eu observei, como vocês podem observar aí na foto que eu tirei dentro de sala de aula, nós temos acima um projetor que é interligado com o computador do professor e que projeta o que o professor já havia preparado anteriormente em sala de aula. Bom, não podemos esquecer, claro, que a tecnologia ela vinha atrelada também à possibilidade do aluno também utilizá-las para o lado negativo. E o professor ele tem não só o direito, mas o dever de mostrar aos alunos que a tecnologia também apresenta esse lado ruim, esse lado não didático, e que pode levar ao aluno a se utilizar dos meios, por exemplo, de redes sociais para, de certa forma, jogar por terra todo o conhecimento que ele vinha a adquirir. E, claro, tomar o cuidado para não demonizar essa tecnologia, para que o aluno possa, de certa forma, ver nela uma ferramenta de aprendizagem, um auxiliar a mais para que os seus conhecimentos sejam realmente enraizados, né? Bom, por fim, o que eu vejo? O que eu tive de experiência dentro do colégio? Eu tinha uma visão até certo ponto meio que estereotipada do que seria o colégio militar, né? Eu vi o lado bom e eu vi o lado ruim também. O lado bom é o lado da disciplina, em que os alunos, por exemplo, tinham a oportunidade de ter uma aula ligada
principalmente a disciplina em que eles poderiam, em que eles eram obrigados, são obrigados, por exemplo, a apresentar atividades diariamente, e o que tira do professor essa carga de observar que o aluno realmente ele desempenha suas atividades com maestria. E o lado ruim disso tudo, que é que nem tudo é perfeito, né? Dentro da sala de aula, dentro do que eu esperava dentro do colégio, é que o que a professora me disse me deixou estarrecido. Que por exemplo, as aulas de física com o novo ensino médio, elas foram diminuídas para uma aula semanal, o que diminuiu bastante a possibilidade do professor de apresentar as suas a sua demanda, ou seja, o seu conhecimento que ele realmente deveria colocar para os alunos. Por fim, é isso que eu observei dentro da sala de aula e espero que tenha sido claro.